E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o navio. É importante assim a gente entrar dentro de um contexto histórico que eu posso até dizer muito antigo, até porque existe uma grande diferença entre os outros veículos que até hoje a gente viu, por exemplo o ônibus, a bicicleta, o automóvel, a moto, né? Já o navio, a gente vê uma história muito antiga, até porque os primeiros seriam basicamente juncos, né? Que o homem, ou seja, ele pegava primeiro as madeiras, basicamente era como se você juntasse elas uma à outra, assim, né? Lógico que tinha que serrar certas partes determinadas ali, juntar elas e poder fazer quase que uma jangada. Só que existe no meio desse conceito histórico, um grande avanço e um dos povos que influenciou grandemente, que a gente pode dizer que seria o qual? Seriam os fenícios. Por que os fenícios? Porque eles conseguiram desenvolver, através da navegação, um comércio extremo de grande produção na sua época. Foram eles que, dentro da história, criaram uma colônia que era Cartago, que depois se tornou uma grande metrópole, que influenciou e até que bateu de frente com o Império Romano. E os fenícios, eles se tornaram um povo muito próspero, até porque as melhores madeiras basicamente eram da região deles. E eles souberam utilizar muito bem isso, criando então navios já na sua época. Isso seria uma média de quase 2000 a.C. Então eles já tinham seus navios, uma frota de navios, eu posso dizer assim, bem conceituada, para um comércio bem avançado. Conseguiam então sair ali do Líbano, que hoje seria assim, um local para a gente entender melhor onde era a Fenícia, saindo ali do Líbano e indo para onde? Lá para a África ali, basicamente ali seria ali na Tunísia, por ali assim. Então, se a gente for olhar em termos de conquistas à base da navegação, utilizando então um comércio grande e também, logicamente, conseguindo até criar colônia, os fenícios utilizaram de uma forma muito grande e avançada. E vale então se notar que este povo antigo deixou um grande legado para todas as outras nações, até porque se a gente for olhar depois, a gente vê o Império Romano se destacando também, até que chega o ponto que eles batem de frente com a própria Cartago, e existe uma inúmera sequência de guerras, né? Vale então a gente entender que os navios, eles não são assim uma criação que surgiram a partir de 1800, não. Já é uma coisa que era muito antiga, bem antes de Cristo, uma média de 2000 a.C. já existia navios, e ou seja, era essa nação que se destacou entre tantas. Porque a gente, se nós formos olhar, logicamente os egípcios também tiveram, mas o que mais se destacou foi a Fenícia, até porque era um país muito pequeno, estreito, e eram cidades-estados que, por mais que estavam numa região que não tinham como se expandir e conquistar como outras nações antigas, como os assírios, os babilônicos, os sumérios, que conquistaram e criaram basicamente impérios, a Fenícia ela trabalhou de uma forma diferente. Ela trabalhou no meio do mar, ou seja, utilizando dos navios. E a nossa aula hoje é para a gente entender então, dentro de um conceito histórico, que a navegação então ela já é muito antiga. Ela é diferente do que a gente entende dos outros meios de transporte. E hoje o que nós temos na realidade, todos esses navios que basicamente são, logicamente, estruturalmente muito melhores do que os outros, embora os fenícios não tinham a mesma tecnologia que nós temos hoje em dia, mas a gente vê que em determinadas distâncias grandes eles conseguiram viajar sem, eu posso dizer assim, sem grandes perdas. Até pelo fato da gente ver que Cartago ela foi uma colônia. Existem alguns historiadores que apontam a presença dos fenícios ali pelo lado da Espanha. E existe alguns, não é ainda concreto, não se é comprovado, que dizem que até na América do Sul eles chegaram a conseguir. Bom, isso aí não é uma questão que a gente vai entrar em detalhes, mas o que a gente pode entender é que eles conseguiram utilizar muito bem na navegação
e que hoje o que nós temos é fruto de uma coisa muito antiga, uma média de 2.000 a 3.000 antes de Cristo, que já existia, e que nós temos hoje em dia um processo grande de evolução. Então os navios hoje enormes que a gente tem, com todas as suas qualidades, eles surgiram então a partir de quê? Dessa ideia que foi criada, muito bem feita, embora naquela época era um período de uma história antiga, não tinha nenhuma tecnologia como nós temos hoje em dia, mas eles tinham uma criatividade em volta, uma criatividade enorme. Então tá aí hoje um pouco da nossa aula. Isso aqui é para a gente se conceituar historicamente, geograficamente, e entender que os fenícios hoje em dia é o local onde tem lá o Líbano, que está ali encostado em Israel, uma faixa pequena, como hoje também é, mas um povo que trouxe uma contribuição enorme histórica para toda a humanidade. Tá aí, muito obrigado e até a próxima aula.